Hoje nós estaremos dando continuidade à série de mensagens que tem sido pregada aqui às quintas-feiras e fala sobre barreiras para o crescimento. E eu recebi como proposta de tema do nosso pastor: prostituição sabota a igreja. Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi esse convite, eu falei para Deus, misericórdia, porque nós vamos falar hoje aqui sobre situações que, como cristãos, situações que nós não desejamos que aconteçam e que muitas vezes, quando acontecem, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, nós nos escandalizamos, como nós vamos ver aqui que aconteceu na igreja de Corinto e que infelizmente continuam acontecendo. Não foram poucas as vezes que essas coisas aconteceram. E infelizmente, nós que conhecemos a palavra, sabemos que quanto mais se aproximar do fim, coisas mais terríveis acontecerão. O texto base da mensagem de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Mas antes de nós lermos esse texto, eu separei aqui outros textos para nós falarmos. O termo utilizado no grego para exemplificar, para se referir à prostituição, é o termo porneia. Esse termo se refere a todo tipo de imoralidade e prática sexual deturpada que difere dos padrões estabelecidos pelo nosso Deus. E eu separei aqui alguns exemplos: prostituição, fornicação, adultério, homossexualismo, entre outras práticas. Nos dias de hoje, irmãos, pregar sobre essas coisas na igreja do Senhor tem sido um desafio muito grande, porque muitas vezes, quando nós exprimimos as nossas opiniões em uma conversa, nós somos taxados de coisas que nós não somos. Mas nós somos taxados porque nós não abrimos mão dos nossos princípios. Nós cremos que, segundo a palavra, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas quando hoje nós mencionamos aquilo que nós cremos, nós somos rotulados por coisas que nós não somos, mas que nos rotulam mesmo assim. E nós vamos ver aqui na palavra as consequências que uma igreja sofre quando ela deixa de pregar a verdade, quando ela deixa de seguir os princípios bíblicos ensinados pelo Senhor, quando ela se associa com situações pecaminosas, quando ela deixa de confrontar situações pecaminosas. Nós vamos ver aqui no texto. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque ainda existem igrejas como a nossa, e eu quero te dizer nessa noite: tenha orgulho de fazer parte de uma igreja que zela pela palavra genuína do Senhor.
Tenha orgulho, irmãos, de fazer parte de uma igreja que prega a verdade, doa a quem doer. Quando o nosso pastor nos dá a oportunidade de trazer uma mensagem aqui, ele nos dá o tema, mas ele nos dá total liberdade de, segundo a palavra, falar o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Isso não é uma realidade já em muitas igrejas, irmãos. Infelizmente, mensagens duras, mensagens de exortação, muitas vezes já não são mais pregadas, porque não há mais temor em muitos lugares. Infelizmente, muitas igrejas perdem o norte, o caminho. Muitas igrejas verdadeiramente se prostituem, porque abrem mão dos princípios bíblicos, porque deixam de observar aquilo que desde lá de trás, desde o princípio da igreja, tem sido ensinado pelos nossos irmãos. E quando isso acontece, os escândalos aparecem. Quando isso acontece, as pessoas se afastam, muitas vezes feridas, e muitas vezes nem querem mais saber de evangelho, muitas vezes não querem mais saber de igreja, muitas vezes as pessoas não têm nem mais forças para voltar, porque o pastor ainda há pouco falou aqui que a igreja do Senhor é o elo entre Deus e o homem, e nós precisamos continuar sendo esse elo, porque se não for a igreja do Senhor, irmãos, quem é que vai pregar a verdade nessa terra? Quem é que vai mostrar para eles o caminho de perdição que eles estão vivendo? Há poucas semanas atrás, nós presenciamos coisas terríveis que são feitas e praticadas no carnaval. E, na maioria das vezes, eles escarnecem do cristianismo. Esse é o período em que eles utilizam de diversas formas para escarnecer do cristianismo, para escarnecer da nossa fé. Mas do mundo a gente já espera isso, irmãos. Embora a gente fique indignado, embora a gente muitas vezes fique estarrecido com o que a gente vê, mas do mundo a gente já espera por isso. Isso é o mundo sendo mundo, nada diferente. O que não pode acontecer é a gente ver esse tipo de prática em lugares onde as pessoas deveriam ser transformadas, onde as pessoas deveriam ser libertas. Isso é que não pode acontecer. E infelizmente, nós vamos ver no texto que a igreja de Corinto permitiu que algo abominável ao Senhor entrasse e permanecesse dentro dela. Quando a igreja do Senhor se torna um ambiente corrompido, Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Na minha versão diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde a palavra genuína deixa de ser observada, onde a palavra genuína deixa de ser pregada, não há como se sustentar. Jesus, quando ele conversava com seus discípulos em uma certa ocasião, ele falou para eles que
a igreja seria fundada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nada seria capaz de impedir o avanço da igreja. E de fato isso aconteceu. Desde que a igreja foi fundada, desde que a igreja foi estabelecida, ela cresceu, ela se expandiu, ela passou por perseguições, mas ela permaneceu de pé. Ela se expandiu, ela nos alcançou e ela vai continuar alcançando pessoas, desde que a palavra genuína continue sendo pregada, desde que a palavra genuína continue sendo observada, continue sendo o norte da igreja. Isso vai continuar acontecendo. Tiago, capítulo 4, verso de número 1. Tiago 4, verso de número 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Verso de número 4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não tem meio termo. Não existe possibilidade de uma igreja se sustentar se ela não se tornar e permanecer sendo inimiga do mundo, das práticas mundanas. Nós vamos ver isso aqui. E primeiro livro de João, capítulo de número 2, verso de número 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É essa igreja que permanece, é aquela que faz a vontade do Senhor, é aquela que se submete à vontade do Pai, é aquela que honra os princípios de Deus. Essa igreja permanece, e essa igreja permanecerá, até que o Senhor venha nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 5. Verso de número 1. Vai relatar, irmãos, algo terrível que acontecia na igreja de Corinto. Nós já ouvimos algumas mensagens aqui e sabemos que a igreja de Corinto foi estabelecida no meio de um povo terrível, um povo que praticava muitas imoralidades, um povo devasso, um povo que sofria a influência de muitas culturas, um povo que idolatrava muitos deuses. E foi no meio desse povo que a igreja de Corinto foi estabelecida. Nós já ouvimos mensagens aqui, e nós ouvimos que o apóstolo Paulo, ele permaneceu durante 18 meses, ensinando a palavra da verdade àquela igreja. Mas, após ele ter saído e continuado a viagem, diz o texto no versículo de número 1, que chegou ao conhecimento dele algo terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O texto vai dizer no versículo de número 1: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Verso de número 2: e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Eu quero ler com os irmãos
um texto que se encontra no primeiro livro de Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso 18. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei que não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Se você começar a ler o texto, a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala para eles que, num determinado momento, quando ele começa a exortar a igreja, ele fala para eles assim, obrigado, Olivia. Ele fala para eles assim, quando eu cheguei a vocês e comecei a ensiná-los, eu não cheguei até vocês com um discurso eloquente, com palavras difíceis, mas eu cheguei a vocês como que ensinando crianças na fé, crianças em Cristo, e eu cheguei a vocês ensinando com leitinho, não com um alimento muito sólido, justamente por vocês serem crianças na fé. E o apóstolo Paulo passou para eles todos os ensinamentos necessários para que quando ele não estivesse mais ali, a liderança que tinha sido estabelecida continuasse ensinando para eles aquilo que o apóstolo Paulo já havia passado. E nós ouvimos aqui em mensagens anteriores que assim que o apóstolo Paulo seguiu à frente com as suas viagens, infelizmente aquilo que foi ensinado não foi continuado. Nós vimos aqui em outras mensagens que eles foram assolados por diversas situações, falsos ensinos, divisões, facções e outras coisas mais que nós já ouvimos. O texto que nós acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo, ele fala para eles o seguinte: olha, vocês podem ter 10 mil tutores, mas vocês têm poucos pais espirituais. E eu sou um desses pais espirituais. Eu ensinei a vocês a fé e o ensinamento que vocês deveriam seguir. Só que o mesmo texto vai dizer que eles se tornaram arrogantes. E quando você vai dando continuidade à leitura, você vai vendo que eles começaram a lidar com a igreja de uma forma totalmente diferente. Eles não permaneceram e não seguiram à frente os ensinamentos que eles tinham recebido. Tanto que nós lemos um texto que fala a respeito de algo abominável aos olhos do Senhor, mas que estava acontecendo na igreja e que já tinha se tornado público. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta de exortação, o apóstolo Paulo estava em Éfeso, em outra cidade, e chegou ao conhecimento dele algo que estava acontecendo no meio da igreja e que já tinha se tornado público, algo abominável até mesmo no meio dos pagãos, algo terrível. Só que eu pergunto para os irmãos, como algo tão terrível chegou aos ouvidos de alguém que estava em uma outra cidade e a liderança daquela igreja simplesmente não tomou uma atitude com relação a isso? Como algo que já tinha se tornado público, até mesmo no meio do povo pagão, não tinha sido combatido da forma como deveria ter sido. E estudando essa lição, eu separei aqui, irmãos, lições valiosas que todos nós devemos observar, para que nós não nos tornemos pedra de tropeço para o crescimento da nossa igreja, para que nós não venhamos construir barreiras para o crescimento da igreja. Esse é o título da mensagem de hoje. Prostituição sabota a igreja, o crescimento da igreja. Sabotar
é criar dificuldade. Sabotar é destruir. Sabotar é frustrar, impedir propositalmente o êxito de alguém. E se nós não vigiarmos na nossa forma de viver, na nossa forma de nos portarmos, se nós não pedirmos orientação a Deus e seguirmos fielmente aquilo que o Senhor tem nos orientado, nós podemos incorrer no erro de nos tornarmos como aquela liderança da igreja de Corinto, soberbos e arrogantes. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versos 18 ao verso 21. Nós lemos a exortação de Paulo, àquela liderança que se tornou arrogante e soberba. Livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 3. Vai nos ensinar o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, para que nós não nos tornemos arrogantes e soberbos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar. Não pensem, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Verso 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Ele, porém, concedendo-nos graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos ter isso muito bem estabelecido no nosso coração. Nós não podemos imaginar que quando Deus coloca algo na nossa mão para fazer, aquilo está crescendo, ou prosperando, ou dando resultado, por causa de quem nós somos, ou por causa da capacidade que nós temos de fazer algo. Nós temos que ter em mente que é um privilégio participar da obra do Senhor, independente daquilo que nós venhamos fazer. Mas nós também precisamos saber que quando aquilo cresce, quando aquilo desenvolve, quando aquilo evolui, não é porque nós estamos à frente, não é porque nós somos melhores do que alguém, não é porque nós somos capazes, não é porque se nós não estivéssemos à frente, aquilo não aconteceria. Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe aos arrogantes, mas Deus dá graça aos humildes. Que nós possamos ter isso em mente, porque aquela liderança, irmãos, permitiu que algo terrível acontecesse. E aquela liderança, segundo a exortação do apóstolo Paulo, se tornou arrogante. E diz aqui no versículo que eles se tornaram arrogantes como se o apóstolo Paulo não fosse voltar mais, como se eles não dependessem mais dos ensinamentos que foram concedidos pelo Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. O interessante é que quando o apóstolo Paulo ele começa a combater a divisão na igreja, ele fala para a igreja assim: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, e outros dizem eu sou de Cristo. Só que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar quem é Apolo e quem é Paulo. Olha o que diz, irmãos, no livro de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um.
Verso 6: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus, que dá o crescimento. Verso de número 8: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Palavras do apóstolo Paulo, irmãos. Palavras do apóstolo Paulo. Quem somos nós para imaginarmos que se nós não estivermos à frente, não acontece? Se nós não estivermos à frente, não flui. Não cresce. Cresce sim, irmãos. Cresce. Cresce porque o que nós fazemos, se não for feito com amor, com zelo, com reconhecimento de que nada nós somos, infelizmente, irmãos, nós corremos o sério risco de nos tornarmos soberbos e arrogantes. Que nós possamos guardar essas orientações no nosso coração, irmãos, e sabermos que se nós não mantivermos a humildade de reconhecer que só pelo Senhor somos capazes de algo, o Senhor nos tira e levanta outro para fazer aquilo que nós poderíamos ter feito, com amor, com humildade, pela graça do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 2. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja e ele diz assim: e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Verso de número 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com o poder dele, quando vocês se reunirem, e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Nesse texto nós vemos, irmãos, que além da liderança da igreja ter se tornado soberba, ao ponto de achar que não precisava mais seguir as orientações deixadas, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer para aquele povo: vocês não sabem que um pouco de fermento é capaz de fermentar toda a massa? Isso nos deixa uma lição muito valiosa, irmãos, que todos nós temos que entender e guardar. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós somos representantes de algo extraordinário, do plano de salvação que o Senhor tinha estabelecido para que nós fôssemos religados com Ele mesmo. E nós precisamos, irmãos, entender que, como representantes de Cristo na terra, nós não representamos apenas o plano de salvação do Senhor, nós representamos também a igreja da qual nós fazemos parte. Você também representa a igreja da qual você faz parte, porque o versículo está dizendo
que um pouquinho de fermento é capaz de fermentar toda a massa. É capaz de fermentar toda a massa. Você também representa essa igreja. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na faculdade, quando você estiver em qualquer lugar que seja, saiba que você também representa essa igreja. Você também representa esse povo. O versículo vai nos dizer que a liderança já devia ter entregue aquele homem a Satanás, para que a carne dele fosse mortificada, mas que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. E infelizmente, irmãos, o que não aconteceu naquela igreja foi porque a liderança se tornou omissa diante daquele pecado. E isso é algo que nós precisamos ter cuidado, para que nós também não sejamos omissos com pecados no meio do povo de Deus. Que nós não sejamos omissos quando nós tomamos conhecimento de algo que está errado. Algo que está errado na vida do teu irmão, ou na tua família. Algo que está errado, que não está em concordância com os ensinamentos bíblicos, com a palavra que nós cremos, com a palavra que nós vivemos. Nós não podemos nos tornar omissos diante do pecado. E nós vamos ver aqui no texto o que acontece quando nós nos tornamos omissos e nos tornamos participantes, muitas vezes, daquilo que deveria ter sido corrigido. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Não participem das obras infrutíferas da terra, das trevas. Antes, exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem no oculto. Porém, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós não podemos, irmãos, nos tornar participantes das obras infrutíferas das trevas, porque obras infrutíferas das trevas minam o crescimento da igreja. A igreja de Corinto se tornou omissa, não corrigiu aquilo que deveria ter sido corrigido, e passou a tornar normal, comum, algo que não era. Algo que nem mesmo os pagãos praticavam. E a igreja de Corinto se tornou omissa ao ponto de permitir que aquilo continuasse a acontecer no meio do povo. Portanto, irmãos, que nessa noite a gente possa entender a responsabilidade que nós temos como cristãos, a responsabilidade que nós temos como representantes de Cristo, com o nosso viver, com o nosso falar, com a nossa postura, aonde nós estivermos. Você é um representante de Cristo, e você também é um representante dessa igreja. Você é um representante desse povo. Que a nossa vida possa ser irrepreensível. Nós já aprendemos aqui, irmãos, que todos nós somos sujeitos a falhar, mas estamos aqui justamente buscando não fazer isso, buscando nos encher, nos alimentar da palavra, para que o nosso caminhar seja cada vez mais correto, para que o nosso caminhar seja cada vez mais íntegro. É isso que nós buscamos aqui. Há 2 semanas atrás, eu conversava com um jovem lá do trabalho, e ele me perguntou: você é cristão, né, Luiz? Eu falei: sou cristão há 26 anos.
E eu não consigo imaginar a minha vida sem Cristo. E diante da minha resposta, ele falou para mim: poxa, eu fiquei até envergonhado agora. Eu falei: mas por que você ficou envergonhado? E ele disse: porque eu cresci na igreja, mas eu estou desviado. Eu falei: se você tem essa consciência, então o momento de voltar é agora, é já. E ele disse para mim: poxa, Luiz, eu já tentei muitas vezes, mas eu não consigo me firmar. Eu estava frequentando a igreja direitinho, mas quando chegou no carnaval, eu não resisti e fiz tudo novamente. Eu falei para ele: meu irmão, o carnaval acabou há 2 semanas atrás. Esquece o que passou para trás. Enquanto tiver fôlego de vida no seu pulmão, enquanto você estiver respirando, esse é o momento de voltar para a casa do Pai. Porque o Senhor te ama do mesmo jeito que Ele te amava quando você nasceu. O Senhor te ama do mesmo jeito que Ele te amava quando você nasceu. Então eu falei para ele: irmão, esquece o que passou e volta para os caminhos do Senhor. Aí ele falou para mim assim: irmãos, o meu problema maior é bebida e mulheres. Sempre que eu tento me firmar, eu não consigo e acabo voltando atrás. E eu falei para ele 2 coisas. Eu falei: olha, o maior erro das pessoas que estão fora, na verdade são 2. É achar que quem está dentro é perfeito, que quem está dentro não falha, não erra. São pessoas imperfeitas, mas que estão ali justamente procurando não errar, procurando se aperfeiçoar. E o segundo maior erro de quem está fora é achar que só vai conseguir voltar quando tudo estiver resolvido. Isso não existe. Quando tudo na minha vida estiver resolvido, aí sim eu vou servir a Deus. Irmãos, infelizmente para muita gente esse momento não chega. Porque o poder das trevas é terrível e essas pessoas estão aprisionadas. Eu falei para ele: querido, se você não consegue largar da bebida, vai bebendo mesmo. E ele riu. Eu falei: meu irmão, você não consegue largar a bebida? Vai bebendo mesmo. Você não consegue deixar de ser mulherengo? Vai sendo mulherengo mesmo, porque lá o Espírito Santo vai te libertar. É lá que o Espírito Santo vai mudar a tua vida. Irmão, se não for a igreja do Senhor, quem é que vai transformar essas pessoas? Como é que elas vão ser libertas? Se é aqui que a palavra da verdade é pregada. O que nós cremos? O que a palavra diz? Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Eu falei para ele: vai, continua. Eu tive um pastor, irmãos, que ele contava o testemunho dele na igreja, e ele dizia que até ele se firmar, ele aceitou a Jesus 5 vezes. 5 vezes. Só que na 5ª vez, o Espírito Santo do Senhor segurou nas mãos dele, libertou, limpou, fortaleceu, tornou ele um pastor, e por intermédio da vida dele, a igreja que eu fazia parte hoje tem quase 300 membros, irmãos. 300 pessoas que foram alcançadas pelo Senhor por intermédio da vida de alguém que não conseguia nem se firmar, que aceitou a Jesus 5 vezes. Não podemos desistir dessas pessoas. Não podemos achar que alguém é pecador demais ao ponto de não ser liberto, ao ponto de não ser transformado. Mas essas pessoas precisam ver em nós mudança, transformação, palavra de Deus, um viver irrepreensível, irmãos. Senão eles não vão ter o mínimo interesse de viver aquilo que a gente vive, de conhecer aquilo que a gente já conheceu. Se nós formos soberbos, se nós formos omissos, essas pessoas não serão libertas jamais, e o pecado vai continuar rondando a vida deles, a nossa vida, e muitas vezes até mesmo a igreja da qual nós fazemos parte. Eu acho interessante que o nosso pastor, ele costuma sempre pedir para orarmos em grupo, e um dia desse na célula, no estudo da célula,
foi orientado que nós orássemos também em grupo. E além de orarmos, no estudo da célula estava dizendo justamente isso, que se houver a necessidade de confessar algum pecado, que fosse feito ali, né, naquele grupo de pessoas. Isso é muito interessante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de chegar até a igreja, de chegar até o pastor e contar uma determinada situação, mas no meio de um pequeno grupo, às vezes a pessoa tem liberdade de falar com você, a pessoa se sente confiante de contar algo da sua vida para você. Agora, o que nós fazemos quando nós sabemos desse tipo de situação? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com essas situações. Para que quando nós tivermos conhecimento de algo que precisa ser corrigido, nós não nos tornemos omissos, não nos tornemos participantes de tal coisa. Porque a disciplina, ela é necessária. A correção, ela é necessária. Porque senão não há libertação. Mas eu vou falar para os irmãos o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele fala, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim: uma vez que a punição pelo pecado tenha sido aplicada, não sejam severos demais ou duros demais, para que a tristeza não atormente de tal forma o pecador, a ponto que ele se afaste por completo. Capítulo de número 2. Perfeito. Eu tinha anotado o capítulo errado. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. Continua, por favor. A punição que foi imposta a este, pela maioria, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. A disciplina, irmãos, ela não tem o intuito de humilhar. A disciplina, ela não tem o intuito de condenar. O próprio apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele fala: olha, entregue esse pecador a Satanás, para que a carne seja mortificada, mas que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. A disciplina, ela tem a finalidade de mostrar o caminho errado que tem sido seguido. Tem a finalidade de mostrar a salvação que está diante dos nossos olhos. Nós precisamos disciplinar com amor. Disciplinar para que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor, para que ela também tenha acesso à salvação que nós já tivemos. Mas o importante é que nós venhamos entender que a disciplina, ela precisa ser aplicada. Precisa ser aplicada. Nós não podemos nos tornar arrogantes, nós não podemos ser omissos, não podemos ser indiferentes com o erro que está acontecendo. Mas acima de tudo, precisamos aplicar a disciplina com amor, com zelo, com cuidado, para que a tristeza não domine o coração do nosso irmão, para que essa pessoa verdadeiramente possa ser liberta e salva para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade e quero pedir aos irmãos que orem, que intercedam, para que todo e qualquer tipo de barreira espiritual possa ser jogada por terra, porque nós temos visto como Deus tem feito a nossa igreja crescer. Nós temos visto como Deus tem nos concedido pessoas, cada vez mais tem chegado pessoas, e nós precisamos ter todo o cuidado necessário para que essas pessoas cheguem
recebam todo o cuidado e que elas permaneçam, que por intermédio da vida delas outras pessoas cheguem. O crescimento, irmãos, ele tem que ser administrado de uma forma para que no meio do povo não haja esse tipo de situação, para que no meio do povo, infelizmente muitas igrejas crescem e começam a abrir precedentes para coisas terríveis, irmãos, justamente por deixar de priorizar a palavra, por deixar de utilizar a palavra como norte, como guia. Que em nome de Jesus nós continuemos crescendo, mas crescendo de forma saudável, que é o que o Senhor espera. Eu agradeço muito ao nosso pastor por essa rica oportunidade, em o nome santo e poderoso de Jesus.